Fala danados e danadas! E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Ah, então tá bom! Galera, vou gravar uma tag hoje. Nunca gravei tag aqui no canal, né? Acho que não, nunca gravei, acho. Então, eu achei uma tag e eu gostei bastante, eu vou gravar dela. Mas antes do vídeo começar, galera, curte o vídeo, tá? Comenta muito. Compartilha com todo mundo aí, mostra pra todo mundo, pra gente crescer bastante. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Por favor. E é isso. E vai lá nas minhas redes sociais. A tag se chama Se Eu Fosse. E é assim, tem aqui algumas coisas e eu vou responder de acordo com eu, né? Comigo. Então vamos começar a tag, né? A primeira, ó. Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu seria janeiro. Por quê? Por que janeiro? Porque janeiro é depois de dezembro. Dezembro nós fazemos o quê? Compramos e gastamos. Janeiro nós estamos sempre o quê? Com dívidas e sem dinheiro. Sou eu. Meu, tô f***da. Você tem dinheiro, tô f***. Nossa. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sexta-feira. Porque eu amo sexta-feira. Porque, não sei por quê. Porque é sexta-feira, logo depois vem o feriado, eu não trabalho. Feriado não, burro. Final de semana. Sim, seria sexta-feira. Se eu fosse uma estação do ano. Estação do ano. Estação. Será que é inverno? Tipo, inverno. Verão. Mas eu seria verão, porque eu gosto de calor. Eu gosto de calor porque. Né? Porque eu sou quente. Eu tô muito quente. Se eu fosse um planeta. Se eu fosse um planeta, seria a Terra mesmo, porque aqui é maravilhoso, aqui é top. Se eu fosse uma direção. Direção, gente. Sei lá, eu seria pra frente, né? Porque é bom sempre andar pra frente. É isso. Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel, eu seria com certeza, não sei, o quê? Será que fogão? Com certeza eu seria um fogão. Por quê? Porque eu gosto de comer muito. Então, com certeza, né? Fogão a gente faz o quê? A comida. A melhor coisa que tem seria um fogão. Se um fogão é um móvel, não sei, me julguem. Se eu fosse um pecado, eu seria a gula, com certeza. Porque o que não falta em mim é isso. O que não falta em mim é gula. Jesus. Ai, gente. Comer é demais. Não, não dá. Se eu fosse um sentido. Ué, gente. Direção, sentido. Sentido eu também seria pra frente. Porque o quê? É bom sempre ir pra frente. Sem olhar pra trás. É isso. Se eu fosse uma pedra. Se eu fosse uma pedra, eu seria pedra de brita mesmo, sabe? Uma brita. Pra construir casas. Gente, seria uma brita. O que é melhor que uma brita? Acho que eu tô falando certo, né? Brita, aquelas pedras de construir, fazer cimento. Constrói casas. Se eu fosse uma planta, eu seria um capim. Sim, capim. Não. Seria um repolho, porque repolho é top. Gosto de repolho, seria um repolho. Repolho é uma planta? Deve ser. Mas seria um repolho, se caso o repolho for planta. Se eu fosse uma flor. Puta que pariu. Nome de flor. Não sei não. Uma flor seria um girassol, porque é redondo. Não? Não? Se eu fosse um clima. Eu seria o calor. Sim, porque como eu disse. Eu tô muito quente. Beijo. Se eu fosse um prato. Um prato de comida. Jesus. Eu seria um prato bem grande. Seria um prato grande. Aquele prato grande, sabe? Aqueles pratos que só tem em restaurante, que é muito grande. Porque cabe muita comida. Seria um prato grande.
Se eu fosse um instrumento musical, tá? Seria uma harpa. Por quê? Não sei. Decidam vocês, mas seria uma harpa. Se eu fosse um elemento. Que elemento? Que é isso? Elemento, tipo, seria terra. Por quê? Porque da terra sai a vida. Não. Pense da forma que vocês quiserem. Se eu fosse uma cor, eu seria o azul. Porque vocês viram, ó, tô todo de azul. Por que azul? Porque eu gosto de azul. É isso. Se eu fosse um animal, seria um cachorro. Por quê? Não sei também. Ou talvez, não. Talvez eu seria um boi. Acho que um boi. É, um boi. Nem vou falar porque é um boi. Se eu fosse um som, eu seria uma música eletrônica. Porque eu sou muito agitado. Sério. Nossa, eu odeio ficar parado. Se eu fosse um sentimento, eu seria raiva. Porque 90% de mim é raiva. Camarada. Pensa, não me estressa. Não estressa não, quero saber o que foi que aconteceu. Se eu me estressar, você é babado. Tô sentindo o tempo inteiro raiva. Mentira, gente, mas eu seria raiva porque eu sou muito estressado. Se eu fosse um lugar, eu seria a praia. Porque eu gosto de praia. Né? Ui! Se eu fosse um sabor, eu seria o doce. Porque eu amo doce. Nossa, eu seria um chocolate. Imagina, delícia. Se eu fosse uma palavra, eu seria energia. Porque, nossa, tenho energia assim demais. Se eu fosse um objeto, eu seria uma televisão. Porque traz entretenimento, né? E é isso que eu quero levar pra vocês. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria uma orelha. Não sei por que a orelha, mas eu seria uma orelha. Se eu fosse um número, eu seria o 0, porque é redondo. Redondo de, ó, gordo. Sim. Se eu fosse um símbolo, sei lá, símbolo, que símbolo? Seria o símbolo do meu signo. Uma balança. Equilíbrio. Seria. Se eu fosse uma música, eu seria uma música da Carol Conká que se chama Sandália. Depois escuta, não vou pôr aqui porque não pode. Mas eu seria essa música, porque eu amo essa música. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, dessa tag, né? Fala aí nos comentários. Fala aí o que você seria também. Se vocês gostaram, pede pra mim fazer mais. Sugere aí umas tags que eu vou fazendo. E é isso, esse foi mais um vídeo. E beijo, até o próximo vídeo.